Eu sei, queridos, que ao falar aos irmãos, eu estava falando de forma alguma trazer tristeza ao nosso coração com situações que já aconteceram no Brasil ou não, fatos, queridos irmãos, que trouxeram grande comoção para nós. E em um determinado momento eu estava pensando, eu falei assim, sobre o tema de hoje, né? E esse tema é: e se você fosse avisado? Pensa comigo. E se você fosse avisado? Pode repetir comigo? E se você fosse avisado? Fala para quem está do teu lado. E se você fosse avisado? Eu não sei quem aqui já foi assaltado, irmãos. Eu não sei quem aqui já sofreu um assalto. Mas de repente, olha, dois assaltos. Ô Jesus. Irene, irmãos, vamos parar porque eu estou assim. Se contar testemunho de assalto, irmãos, o carioca vai falar assim: Jesus, é complicado. E se você fosse avisado? Antes de ser assaltado, falasse assim para você: olha, não vai por esse caminho não, não passa nessa rua não, porque você vai ser assaltado. O que você faria? Talvez desviasse do caminho? Oi, obrigado, filho. Talvez você desviasse do caminho, talvez você procurasse um outro lugar, talvez você falasse assim: realmente eu não ia dar esse mole, como as pessoas dizem, né? Quando às vezes nós somos um pouco displicentes com os nossos bens, mas com certeza talvez nós mudaríamos a nossa rota e o nosso caminho. Hoje, queridos irmãos, Deus está avisando a você. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas, queridos irmãos, no seu capítulo 12, verso 20, Lucas, capítulo 12, verso 20, a palavra de Deus, ela fala assim para nós, depois da parábola de um homem rico, e ele fala, eu gostaria só de dar ênfase ao verso de número 20, que diz assim: mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então, meus amados irmãos, dentro disso, eu gostaria de relembrar com os irmãos algumas questões, alguns fatos que aconteceram e trouxeram grande comoção. Os irmãos lembram do ano de 1986, talvez alguns aqui nem nascidos eram, mas quando houve um incêndio ao edifício Andorinhas, alguns aqui lembram, quando naquele dia 21 pessoas morreram, 50 pessoas ficaram feridas. E, queridos irmãos, eu lembro quando eu estava vendo as cenas, não é, desse acidente, eu lembro que eu via pessoas no alto do prédio, algumas subiam no lugar mais alto do prédio, e quando o fogo estava chegando, pelo desespero, eles se lançavam. E, queridos irmãos, isso trouxe uma grande comoção. Depois dali, muitas pessoas passaram a rever nas questões da construção civil, para que pudesse ficar mais seguro, as questões, né, dos esguichos, as questões dos antichamas. Mas ali foi um marco que aconteceu, e quantas pessoas ali morreram. E eu me fiz uma pergunta: se antes de acontecer aquele incêndio, pudéssemos falar aquelas pessoas que morreram, as 21, olha, não entre aí não, porque hoje vai ter um incêndio no edifício Andorinhas. Quantos entrariam? Não sei. Talvez algum dissesse o seguinte: como você sabe ou tem uma informação privilegiada dessa? Sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar. Queridos irmãos, nós não sabemos, talvez alguns falassem, olha, talvez algumas pessoas, né, que às vezes são místicas, né, algumas, olha, eu não sei o que aconteceu, mas me avisaram, e talvez pelo medo voltassem. Outras permaneceriam.
Mas uma coisa é certa, eles teriam sido avisados. Alguns lembram, né? E já foi tema de filme, o Titanic. E, queridos irmãos, me impressionou porque aquele navio, e era a primeira viagem daquele navio. E uma das coisas que falaram que ele era tão seguro, tão seguro, tão seguro, que nem Deus afundava. Queridos, ele tinha 3 compartimentos. E na classe A, como sempre, as pessoas mais ricas, na vida nababesca, empresários, altos oficiais, todos curtindo a primeira viagem daquele navio. Eu fico pensando, se tivessem sido avisados. Na classe do meio, estava ali alguns comerciantes, diz o clero, né, algumas pessoas da igreja, que estavam naquele segundo compartimento. No compartimento mais baixo, eram muitos imigrantes que estavam pensando em iniciar uma nova vida nos Estados Unidos. E a gente viu que, como fim, teve mais de 1.500 pessoas mortas. Alguns dão o número de 1.517. Nenhum dos corpos foram encontrados daqueles que se perderam. Eu fico pensando comigo, e se tivessem sido avisados, será que prosseguiriam? Queridos irmãos, aquele comandante do navio, numa busca desenfreada de sair do iceberg, ele colide, e 45 minutos depois, o Titanic estava ali afundando. O navio que muitos falaram que nem Deus poderia afundar. E é isso que traz para nós como grande reflexão. E se tivesse alguém à porta do navio dizendo: não entrem, não entrem, não entrem. Em um determinado momento da viagem, esse navio vai colidir e muitos vão morrer. Mais uma vez eu faço a pergunta: quantos entrariam no navio? Talvez alguns místicos poderiam dizer: deve ser agouro. O quê? Eu não vou não, e voltaria para casa. Talvez alguns mais prepotentes poderiam dizer: invejoso, sai da frente. Se você não conseguiu comprar teu bilhete, olha aqui, eu comprei, vou viajar. E de repente pegaria o navio. Mas quantos dariam crédito, de verdade, depois de serem avisados? Uma das coisas que mexe com meu coração até hoje foi a morte do Ayrton Senna no ano de 1994. 1º de maio de 1994. Queridos, eu vou dizer aos irmãos, talvez nem tanto novela, talvez nem tanto série, mas eu não perdi uma corrida do Ayrton Senna. Como eu gostava de ver o arrojo daquele camarada aí, não sei, os amantes, né, de repente da Fórmula 1, lembram ele com aquele carrinho da Toleman, na chuva, e depois aquele carrinho, né? Aquele da John Play Special, né? E aquele carrinho preto. E eu lembro que todo mundo querendo passar o Ayrton Senna e ninguém conseguia. E ele fazia com que as nossas manhãs, a gente como brasileiro, quando tocava música, tchan, 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 rapaz, a gente estufava o peito. Ele nos carros de pouco investimento, ele conseguia fazer proeza. E a gente viu que quando ele foi para a McLaren, né, naquela disputa com Alan Prost, queridos irmãos, a gente ficava toda manhã, em um ano, eu fiquei torcendo um ano, e chegou no final do ano,
Alan Prost joga o carro para cima do Ayrton Senna, ele sai, Alan Prost é campeão e Ayrton Senna fica em segundo. No outro ano, a disputa mais uma vez, se não me engano, em Suzuka, e ele estava lá, queridos, e eu falei assim, olha, hoje não, Ayrton Senna, e não sei o que, na primeira curva ele tira Alan Prost e ele é campeão, e o pessoal falou, é vingança? Ele, não, tem uma resposta para o que aconteceu, eu fiz apenas o meu papel. Olha, queridos, mas aí, o melhor carro deixou de ser o melhor carro, e aí foi a Williams, né, que tinha todo um equipamento de suspensão. Eu estou falando porque eu amava isso, e eu lembro que eu estava vendo essa corrida, eu lembro no dia anterior, que Roland Ratzenberger, ali naquela disputa pela classificação, ele morre. Ayrton Senna, junto com alguns outros pilotos, eles não queriam fazer aquela corrida de Imola. Eu não sei quantos viram o documentário e estava Ayrton Senna parado atrás do carro. Eu não sei se ele estava orando, mas se alguém falasse, Ayrton, não entra nesse carro, será que ele entraria? Alguns dizem que por conta do contrato, ele desejou não correr, mas a multa era tão grande que ele resolveu correr o risco da corrida. E na curva Tamburello, naquela manhã, a gente ainda se emociona, né? Porque a gente viu uma parte da nossa vida e da nossa história indo ali. E eu pensei, e se ele fosse avisado? Queridos, são fatos que a gente para pensar, e eu não lembro, eu falo aos irmãos, né, não sei quantos lembram do cortejo fúnebre de Ayrton Senna, quantas pessoas correndo atrás daquele caminhão de bombeiros, com a bandeira do Brasil, dando adeus a Ayrton Senna. Um dos fatos, queridos irmãos, que também marcaram a história, e esse dia, queridos irmãos, das Torres Gêmeas, eu pensei que fosse em 2001. Eu pensei que fosse um filme. Eu lembro que eu estava chegando para almoçar, e eu estava olhando na televisão, eu não espantei, porque eu falei assim, caramba, olha só que efeito especial. Eu estava pensando assim mesmo, que efeito especial. E daqui a pouco, todos os jornais estavam falando a respeito do sequestro de aviões comerciais norte-americanos que tinham destinos diferentes pelos terroristas. E eu falo aos irmãos que nessa tentativa, pensem, queridos, 2.977 pessoas morreram no ataque das Torres Gêmeas, no World Trade Center. Depois nós ouvimos muitas histórias. Eu ia pegar o avião, mas eu me atrasei. E eu não pude chegar e pegar o avião. Se eu tivesse pego, eu tinha morrido. Alguns não conseguiram e se atrasaram e não conseguiram entrar no prédio. E quando chegaram, já havia acontecido o acidente. E eu fico pensando, e essas 2.977 pessoas, e se elas tivessem sido avisadas? Um dos grupos que fez tanto sucesso no nosso Brasil, né? E alguns de família evangélica, como Dinho, dos Mamonas Assassinas, lembram? Teve um que falou até que sonhou com um acidente que iria acontecer. Eu fico pensando, né, dos seus compromissos, dentre elas, né, Marília Mendonça, que também começou dentro de uma igreja, louvando e exaltando ao Senhor. E se eles tivessem sido avisados?
Eu paro para pensar sobre isso. E talvez hoje, não é que aconteceu um acidente, mas ele está próximo a acontecer. E o Senhor, todo domingo ele tem avisado nesta tribuna e em outros lugares, dizendo o perigo de nós vivermos uma vida longe de Deus. O texto nos fala e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem você será? Essa é a grande questão. A questão, queridos irmãos, é que chegará um dia que nós enfrentaremos os portais da eternidade. E a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, ela nos diz que todo aquele que confessa ao Senhor e o recebe, ele tem a salvação em Cristo Jesus. Aquele que não, passará também uma eternidade, mas não próximo ao Senhor. E é por isso, queridos irmãos, que dia após dia, pessoas oram por você. Você está sendo avisado, talvez do perigo da sua alma, da sua parte eterna. Aquele homem, na parábola, ele tinha angariado tudo que uma pessoa deseja, os bens, a tal ponto que o celeiro dele produziu tanto, a sua planta produziu tanto, que ele teve que quebrar os seus celeiros e fazer outros maiores. Eu estava falando, com alguns amigos, e eu estava, não sei quem foi que falou, foi a Juliana, a filha da Tati. A gente estava conversando assim: tio, eu nem comecei a trabalhar, mas já quero me aposentar. Eu falei assim: como é que é isso? E eu vou falar de verdade. A gente trabalha, e quando a gente aposenta, continua trabalhando. E aquele homem rico, ele falou: eu vou falar para minha alma. Descansa. Goza agora dessa vida. Eu preparei, eu tenho muitos bens. Mas o que são os bens? O que são os bens? Steve Jobs, com toda a riqueza que ele tinha, ele não pôde comprar saúde. Preta Gil, há pouco tempo, foi fazer um tratamento caríssimo lá fora. Mas por mais dinheiro que tivesse, não pôde comprar a saúde. E uma das coisas que eu acho maravilhosas na vida, talvez eu não tenha a saúde, talvez eu não tenha o dinheiro. E foi por isso que o Senhor nos alcançou pela graça. De graça, mas não pensem que não foi por preço algum. Porque Ele franqueia a cada um de nós a sua salvação. Ele diz para cada um de nós que talvez se alguns pudessem dizer: olha, Senhor, eu não tenho como pagar por isso. O Senhor diz: não é por preço algum, é pelo reconhecimento. E quando nós reconhecemos o Senhor na nossa vida, é algo totalmente diferente. Para pensar. Eu não pago pela paz. O Senhor é como Ele fala para nós: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Mas nós estamos sendo avisados. Sobre tudo aquilo que o pastor esteve falando e desses fatos, queridos, hoje apenas algumas pessoas nós conseguimos ir a um memorial com o nome de todas essas pessoas, aos pés onde havia o World Trade Center, as Torres Gêmeas, das pessoas que ali morreram. Apenas nomes. Mas ali foram embora sonhos,
ali foram embora casamentos, ali foram embora filhos, ali foram embora pais. O que é necessário para que o Senhor faça? Para que nós creiamos e vivamos com intensidade a vida que Ele nos propôs. Louco, se pedirem a tua alma hoje, o que você tem preparado? Para quem você será? Não está dizendo louco no sentido de alguém que não tem a sua faculdade mental. Louco no sentido de insensato. A sensatez nos leva a tomar decisão e decisão correta para a nossa vida. A Tati e os meus filhos sabem disso. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar, irmãos. E às vezes quando a gente faz uns passeios, né? Mergulha, mergulha, tio. Aí o pastor faz toda uma preparação. Colete, uns 3 macarrões, né? Que dê na minha barriga, né? Eu pego os 3 macarrões. Aí eu pulo na água, né? Com aquele medo, porque eu fico pensando, né? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando medroso. Lembra daquele tubarão? Do filme Tubarão? Aí eu olho assim para a direita, olho para a esquerda, dou aquela mergulhada. Mas um dia, todo cuidado não servirá de nada. Porque eu não serei eterno e eu enfrentarei os portais da eternidade. E como eu enfrentarei? Com Deus ou sem Deus? Essa é a proposta que o Senhor está te fazendo nesta noite. Você está saindo daqui avisado do perigo de enfrentar uma eternidade sem Deus. Dobre a tua fronte e vamos orar ao Senhor. E vamos falar com Ele sobre o estado da nossa alma. Como você está? Como você está com Deus? Nem a morte pôde segurar Jesus. É por isso que nós exaltamos o Rei da Glória. É por isso que nós confiamos toda a nossa vida a esse Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que não ficou numa tumba. Ele ressuscitou. E Ele falou para nós: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós podemos sair daqui convictos de que nós tomamos a melhor decisão da nossa vida, ou nós podemos sair daqui ainda preocupados com a situação da eternidade da nossa alma, que é o maior tesouro que nós temos. Senhor, nós estamos diante da Sua presença, do Rei da Glória, do Deus que é sobre todas as coisas. Entendemos, Senhor, e como vimos pessoas que tiveram as suas vidas dizimadas pela água, pelo fogo, pelo acidente. Senhor, nós não sabemos quando será o nosso último dia, Senhor. Mas nós queremos, com toda a sinceridade do nosso coração, não sair deste lugar da forma que entramos, Senhor. Nós queremos sair daqui diferente, com uma convicção que nenhuma pessoa pode dar. Só o Senhor pode fazer isso em nós. E por isso, Senhor, eu quero entregar a minha vida, todo o meu projeto de vida
em suas mãos. Eu me rendo nesta noite ao Senhor, o Rei da Glória, para que o Senhor entre, Pai, em minha vida e faça nela a mudança que desejar, Pai. Eu creio no seu poder. Eu creio o quanto o Senhor pode fazer. Eis-me aqui, Senhor. Se você orou comigo desta forma e você ainda não tem essa certeza dessa salvação em Cristo Jesus,